Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Black United. Não é novidade para ninguém de que essa Eurocopa foi a mais fraca dos últimos anos, e uma seleção que decepcionou muito foi a Inglaterra. Fique até o final do vídeo para entender o porquê desse fracasso gigantesco da seleção inglesa. Se observarmos bem, vemos que o sistema anti-jogo no futebol tem se propagado cada vez mais. Este estilo é caracterizado pela ênfase extrema na defesa e pela relutância em assumir riscos, preferindo manter a segurança e frustrar os adversários através de uma abordagem cautelosa e reativa. Times que adotam esse estilo muitas vezes têm uma sólida linha defensiva como sua maior força, buscando aproveitar ao máximo contra-ataques rápidos e eficientes. A seleção inglesa tem sido um exemplo discutido desse estilo de jogo. Sob a liderança de Gareth Southgate, conhecido por sua abordagem pragmática e cautelosa, a Inglaterra tem enfrentado críticas consideráveis por sua falta de fluidez e criatividade no ataque. Este problema é especialmente notável em competições internacionais, onde, apesar de ter um elenco repleto de talentos individuais e campeões de várias ligas domésticas europeias, a equipe muitas vezes parece incapaz de transformar seu potencial em desempenho consistente e envolvente. Nunca antes uma equipe inglesa teve um grupo tão completo de jogadores em um torneio importante. A expectativa era alta antes do início do torneio, com o elenco inglês sendo visto como um dos favoritos devido à sua profundidade de talentos e experiência internacional. Apesar dessas expectativas, a Inglaterra tem frustrado muitos torcedores e analistas com um futebol que não corresponde ao potencial teórico do elenco. Isso levanta questões sobre as decisões táticas de Southgate, que optou por uma abordagem mais conservadora em campo. A estratégia de reter a posse de bola por longos períodos antes de finalizar tem sido criticada, especialmente quando contrastada com equipes mais dinâmicas e ofensivas que demonstram uma mentalidade mais ousada e assertiva. A mídia inglesa desempenha um papel significativo nesse cenário, ampliando tanto a expectativa pré-torneio quanto a crítica pós-torneio, independentemente dos resultados alcançados pela seleção. Esse ciclo de construção e destruição de heróis esportivos é uma característica familiar do jornalismo esportivo britânico, onde a negatividade e o sensacionalismo muitas vezes superam a celebração dos feitos positivos. Durante o Euro em questão, a Inglaterra enfrentou desafios significativos apesar de ter tido, teoricamente, confrontos favoráveis na fase de grupos. A equipe lutou para marcar gols, fazendo parte de um grupo com um dos menores números de gols marcados na história do campeonato europeu. Essa falta de eficácia no ataque destacou ainda mais a abordagem defensiva da equipe, que muitas vezes parecia contentar-se em controlar o jogo sem arriscar muito no ataque. As críticas a Southgate e à seleção inglesa não são apenas sobre os resultados, mas também sobre a falta de uma identidade de jogo clara e inspiradora. Enquanto a defesa permanece sólida, a falta de criatividade e fluidez no setor ofensivo tem sido um ponto de frustração para os torcedores e observadores neutros. A abordagem cautelosa pode ter levado a resultados razoavelmente sólidos, como chegar às quartas de final, mas também levanta a questão de até que ponto a segurança tática deve ser priorizada em detrimento do entretenimento e da emoção que o futebol pode proporcionar. Talvez hoje em dia até o Vasco da Gama venceria essa pobre Inglaterra. Muitas equipes enfrentam o dilema entre jogar de maneira defensiva para garantir resultados ou adotar uma abordagem mais ofensiva para proporcionar um espetáculo mais atraente aos espectadores e fãs. Em resumo, o debate em torno do terrorismo futebolístico, que significa antijogo, ilustra os desafios e as escolhas enfrentadas pelas equipes em competições de alto nível. A Inglaterra serve como um exemplo recente e controverso desse estilo de jogo, despertando críticas sobre sua eficácia, sua compatibilidade com o talento disponível e seu impacto na experiência dos torcedores. Enquanto o futebol continua a evoluir, essas questões continuarão a ser discutidas, refletindo não apenas sobre a seleção inglesa, mas sobre o esporte como um todo. A trajetória da seleção inglesa neste torneio tem sido uma montanha-russa de emoções e críticas. Com jogadores como Foden, Jude Bellingham, Harry Kane e Bukayo Saka em campo, a expectativa era alta desde o início. No entanto, ao longo dos 4 jogos disputados até agora, surgiram preocupações significativas sobre o estilo de jogo e a eficácia tática da equipe. Durante a fase de grupos, é muito fácil de se notar que o time não é nada conclusivo em relação às suas jogadas. Estatísticas revelaram que as equipes adversárias conseguiam completar em média quase 29 passes antes que um jogador inglês conseguisse interceptar ou recuperar a bola. Em comparação, a Alemanha, por exemplo, permitiu apenas cerca de 8 passes antes de uma intervenção. Essa falta de pressão agressiva levantou questões sobre a estratégia de Gareth Southgate, que parece ter optado por uma abordagem menos intensa na recuperação da posse de bola. Além disso, observou-se uma certa previsibilidade nos movimentos dos jogadores em campo. Em várias ocasiões, tanto Bellingham quanto Foden foram vistos ocupando as mesmas áreas do campo, especialmente contra a Eslováquia, o que limitou as opções de criação e deixou a equipe vulnerável defensivamente. Não apenas a falta de pressão, mas também a falha em bloquear eficazmente os corredores de passe contribuíram para uma transição defensiva inconsistente da Inglaterra. O jogo contra a Eslováquia exemplificou essas dificuldades.
Apesar de sofrer um gol cedo aos 25 minutos, a Inglaterra não conseguiu gerar uma única finalização ao gol até o tempo de acréscimos do segundo tempo, quando Jude Bellingham finalmente marcou um gol espetacular. Esse momento de genialidade individual foi um ponto positivo em meio a um desempenho coletivo abaixo do esperado. A reação dos jogadores às críticas não foi menos intensa. Harry Kane, Jude Bellingham e outros expressaram publicamente sua frustração com o que consideram uma onda injusta de críticas. Argumentam que a pressão sobre eles é incomparável e que ex-jogadores e comentaristas deveriam entender melhor as dificuldades enfrentadas em campo. No entanto, eles não estão imunes às falhas. Mesmo Bellingham, autor do gol decisivo, admitiu que sua performance até aquele momento não tinha sido a melhor, refletindo um padrão de jogo inconsistente durante grande parte do torneio. No entanto, a crítica e a pressão externa são inevitáveis no mundo do futebol de alto nível. Enquanto os jogadores defendem sua perspectiva como atletas em competição, os ex-jogadores e comentaristas têm o papel de analisar objetivamente o desempenho da equipe. Ambos os lados têm suas razões, mas é fundamental reconhecer que, no final das contas, todos compartilham a paixão pelo jogo e o desejo de ver suas seleções triunfarem. À medida que o torneio avança e a competição se intensifica, a Inglaterra enfrentará desafios ainda maiores. A resposta às críticas e as lições aprendidas ao longo do caminho serão cruciais para determinar o sucesso da equipe. Independente das opiniões divergentes, todos concordam que o futebol é um esporte apaixonante e imprevisível, capaz de unir e dividir sentimentos em igual medida. Durante muito tempo, a seleção inglesa de futebol tem sido alvo de diversos tipos de críticas por parte da mídia. Muitas das críticas direcionadas às seleções que não falam inglês simplesmente não ganham a mesma notoriedade. Isso se deve, em parte, ao foco das coberturas esportivas nos países de língua inglesa. É importante destacar que isso não é uma questão de comparação, dizendo que se está acontecendo com eles, vocês não deveriam se surpreender que está acontecendo com vocês. A realidade é que as críticas são inevitáveis e só tendem a aumentar, independentemente das ações tomadas. Southgate e seus jogadores devem estar bem conscientes disso. Uma sugestão prática seria que todos eles desligassem seus telefones durante um torneio internacional, por mais difícil que isso possa ser. Sobre as decisões de Southgate, uma escolha notável foi abandonar o colete, uma decisão que não considero ruim. A moda é uma questão secundária quando comparada às decisões táticas e de posicionamento. Falando sobre posicionamento, a Inglaterra tem mostrado uma fraqueza preocupante no seu lado esquerdo. Isso ocorre porque não há jogadores que atuem naturalmente nessa posição começando os jogos. Jogadores como Kieran Trippier e Phil Foden, apesar de serem de elite, têm sido deslocados para preencher essa lacuna, o que não tem produzido bons resultados, pois ambos preferem cortar para dentro em vez de abrir o jogo. Quase todas as jogadas ofensivas da Inglaterra passam pelo lado direito, tornando a equipe previsível para os adversários. Isso foi evidente contra a Dinamarca, Eslováquia e Eslovênia. A lesão de Trippier agravou ainda mais essa situação. Como resultado, Bukayo Saka foi deslocado para a lateral esquerda a partir dos 63 minutos contra a Eslováquia. Embora isso tenha sido uma medida necessária, há sugestões de que Southgate e Saka consideram que ele pode jogar mais vezes nessa posição durante o torneio. Vale lembrar que Saka jogou como lateral esquerdo no início de sua carreira pelo Arsenal e, possivelmente, pela Inglaterra há alguns anos. No entanto, a questão que se coloca é se este é o momento adequado para experimentar com, possivelmente, o melhor ponta-direita da Inglaterra, especialmente em uma posição que ele não prefere. Harry Maguire geralmente é impecável quando joga pela Inglaterra. Portanto, é lamentável que ele esteja fora devido a uma lesão. Maguire e John Stones formam uma dupla defensiva historicamente sólida. Mesmo assim, Mark Guehi tem impressionado. Embora eu não acompanhe muito o Crystal Palace, não posso dizer que sou um observador de longa data, mas ele tem demonstrado muita confiança em cada uma de suas atuações. Em resumo, as críticas intensas e inevitáveis, as decisões táticas de Southgate, a falta de opções naturais para o lado esquerdo e o desempenho dos jogadores são temas recorrentes na trajetória da seleção inglesa. Esses fatores, combinados, contribuem para a complexidade e os desafios enfrentados pela equipe em torneios internacionais. Arnold claramente possui o talento e a visão de jogo necessários para se destacar nessa posição. No entanto, no contexto atual da seleção inglesa, parece que ainda não existe um plano ou esquema que permita que ele prospere plenamente nessa função. Isso ficou evidente em diversas partidas, incluindo o jogo contra a Eslováquia, onde a ausência de uma estratégia clara limitou o desempenho da equipe. Em relação ao Harry Kane, é notório a falta de apoio ofensivo impactou negativamente seu desempenho. No jogo contra a Eslováquia, essa carência foi particularmente evidente, e o time não conseguiu criar as oportunidades necessárias para aproveitar ao máximo as habilidades de Kane.
A decisão de Gareth Southgate de introduzir Ivan Toney tão tarde na partida também levantou muitas sobrancelhas. Toney entrou em campo com apenas alguns segundos restantes, o que levou muitos a acreditar que foi uma decisão mais simbólica do que estratégica. No entanto, a sua entrada teve um impacto imediato e positivo, resultando na assistência para o gol da vitória e quase marcando um gol ele mesmo. Essa situação destaca a importância da sorte no futebol, algo que nem mesmo o mais astuto dos treinadores pode prever ou controlar completamente. Southgate, por incrível que pareça, conquistou mais vitórias em jogos eliminatórios do que qualquer outro técnico inglês desde que a Inglaterra venceu a Copa do Mundo. No entanto, é inegável que sua abordagem conservadora frequentemente atrai críticas, especialmente quando se considera o imenso talento disponível no elenco inglês. Sua estratégia geralmente envolve tornar a vida difícil para os adversários e contar com a sorte para conquistar vitórias apertadas. No entanto, a campanha atual da Inglaterra na Euro 2024 tem sido marcada por incertezas e críticas. Embora Southgate tenha um histórico de sucesso, a falta de um plano coeso e as decisões táticas questionáveis continuam a ser pontos de discórdia. A seleção inglesa, com seu vasto talento, muitas vezes parece limitada por uma abordagem excessivamente cautelosa que impede que os jogadores expressem plenamente suas habilidades no campo. O jogo contra a Suíça nas quartas de final será um teste crucial para a Inglaterra. Embora tenham uma chance real de vitória, é evidente que, de uma perspectiva de unidade geral, eles ainda são considerados o time mais fraco. Tudo isso se resume às escolhas de Southgate, que muitas vezes são difíceis de defender, dadas as opções talentosas à sua disposição. No entanto, é crucial reconhecer que o futebol é um jogo imprevisível. A habilidade de um treinador em navegar pelas incertezas do torneio e usar a sorte a seu favor pode ser tão importante quanto a tática mais elaborada. Southgate, com suas vitórias históricas, pode estar contando com essa sorte uma vez mais. No entanto, a pressão para corresponder às expectativas e utilizar plenamente o potencial do elenco inglês é imensa. A Euro 2024 já acabou e sabemos que foi um fracasso gigantesco para a Inglaterra, mas ficou claro que a Inglaterra tem uma seleção repleta de jogadores muito bons. Você acha que eles ainda vão dar que volta por cima? Deixe seu comentário e também deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto!